Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal. Estamos aqui nessa quarta-feira linda, bem iluminada, mas para conversarmos um pouquinho sobre o nosso novo livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari. Vai ser o estudo dessa semana, né? Como eu comentei com vocês, vão ser 8 encontros, tá? Começando hoje, quarta-feira, para a gente discutir esse livro que é uma transformação espiritual. Bom dia, Dani, Magali, Wellington, Marina, sejam bem-vindos. Bom dia. Gente, hoje é um dia super especial, tá? Bom dia, Sandra. Acabou me surgindo uma oportunidade de vir pra praia, então a live hoje tá bem improvisada. Eu esqueci o meu tripé, né? Então a iluminação aqui, eu tô brilhando, né, no sol. Mas eu gosto disso, sabe? De estar aqui e de me conectar com vocês, né? A minha sobrinha tá aqui também. Você quer dar um oi? Aqui, oi. Ó. Minha sobrinha ontem, né, ela gosta bastante também de live, ela queria compartilhar a viagem, né, então ela entrou no meu Instagram, fez uma live aqui, deu bom dia, com toda a viagem dela, e eu acho super bacana porque a gente já vai incentivando, né, a compartilhar, a comunicar. Então vamos lá, como é que eu preparei o nosso bate-papo de hoje, né? O livro, O Monge que Vendeu Sua Ferrari, ele traz 7 princípios espirituais, tá? Então 7 passos que ele vai nos mostrando para esse despertar espiritual, mas também para o nosso domínio da mente. Então ele vai ensinando ferramentas. Bom dia, Solange, Magali, vou mandar o seu oi aqui para Catarina, ela foi pegar comida. E ele traz esses 7 princípios espirituais, tá? Só que o que é legal do livro é que, assim, esse livro em si, tá? O Monge que Vendeu a Sua Ferrari, é um livro que eu peguei da minha mãe lá em 2008, mais ou menos, né? E eu já li várias vezes, porque ele é um livro que vai trazendo por meio de uma história, então ele tem a parte da ficção, né? Só que com a ficção ele vai ilustrando uma grande mudança de vida. E a gente vai se identificando um pouco com o perfil do personagem principal, né? Então o autor desse livro, aqui ó, Robin Sharma, ele era um grande advogado americano mesmo, o autor. Ele largou a área de direito e ele foi trabalhar com a parte de desenvolvimento pessoal e profissional, tá? Então ele fez essa transição, ele tem vários livros escritos e aqui, o que ele conta nessa jornada? Então, nessa jornada, ele conta a história do Julian, que era um grande advogado. Pensa numa pessoa, bom dia, Roberta, Sandra. Então, ele conta, né? Como é que ele começa contando a história? Vou até ler a primeira passagem aqui do livro para vocês. Só para vocês entenderem um pouquinho de como começa a história. Ele desfaleceu, bem no meio de um tribunal lotado. Ele era um dos advogados criminalistas mais eminentes do país. E era também um homem muito conhecido, tanto pelos seus ternos italianos de $3.000, que vestiam muito bem o seu corpo bem nutrido, quanto pela sua extraordinária série de vitórias jurídicas. Eu simplesmente não me mexi, fiquei paralisado pelo choque do que acabara de testemunhar. O grande Julian havia sido reduzido à vítima. E agora estava se contorcendo no solo como uma criança indefesa, sacudindo-se, tremendo e suando como um louco. Então a história que travou. Quem conta a história é o John, que era assessor do Julian, né? E o Julian começa a abertura do livro justamente nesse movimento. Ele tem um ataque cardíaco, ele tem um infarto no meio de um tribunal, ele estava fazendo a argumentação dele, ele simplesmente infarta e ele passa mal e vai parar no hospital. E ali começa o John, o assistente. Cá. Vocês estão me ouvindo? Para ver se a gente consegue isso, melhor sinal aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Travou, né? Tô buscando um lugar aqui com melhor conexão. Vamos ver se aqui facilita. Vamos ver. Vocês estão me ouvindo agora? Voltou? Então, perfeito. Vamos ficar aqui do ladinho do roteador, que eu acho que fica mais fácil para a internet funcionar. Oh, meu amor, obrigada. Ela trouxe todas as minhas coisas que eu larguei para trás, né?
Então, o que ela começa a... O que o autor vai nos contando? Que o Julian, ele era aquele perfil de pessoa que cresceu muito e ele só se dedicou ao trabalho. Então, o Julian, né, que é o personagem principal, ele se tornou um proeminente advogado e ele enriqueceu muito, né? Então, ele foi se tornando assim, ele só ganhava, ele estava sempre trabalhando, né? Ele estava naquele vício frenético de se dedicar à corrida dos ratos, sempre trabalhando. Nunca havia tempo para outras coisas. Ele estava sempre dizendo assim: ah, eu sou jovem, eu preciso trabalhar agora enquanto eu ainda tenho tempo, eu preciso trabalhar pelo bem da firma. E aí quando aconteciam casos muito importantes, mas puxa, agora eu não posso deixar esse cliente na mão. Então ele dedicou a vida inteira dele, ele estava com 50 anos quando ele tem um infarto. Ele dedicou ali os 50 primeiros anos da vida dele totalmente voltado para a carreira, que é um movimento que a gente faz muito, a gente acaba abdicando de saúde, qualidade. Ah, eu não tenho tempo para isso porque eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, né? E muitas vezes a gente escolhe uma profissão até conectado com um sonho, com um propósito. E ele conta isso, que quando ele escolheu a advocacia, ele tinha a paixão de servir, de contribuir, porque ele enxergava que o direito poderia ajudar muitas pessoas. E no meio da jornada, ele perdeu esse propósito e ele se conectou e começou a tirar da cadeia criminais, né? Pessoas criminosos. Então, assim, ele foi se perdendo porque ele começou a trabalhar somente pelo dinheiro e se desconectou dos seus valores, dos seus propósitos, né? Então, nessa jornada, ele tem um infarto. E o que é o nome do livro? O Monge que Vendeu Sua Ferrari, né? Porque ele era muito rico e quando ele tem um infarto, ele larga tudo. Ele larga a empresa, ele larga o escritório de advocacia, ele vende tudo, inclusive a Ferrari que ele tinha. Então ele abre mão, ele faz um movimento muito grande de desapego de tudo, né? Com aquele momento de dor, de grande impacto. E ele faz essa ruptura, ele vai para a Índia e ele passa 3 anos na Índia, onde ele encontra um grande grupo de sábios, né, de Sivana, e esses sábios vão ensinar para ele os 7 princípios que ele passa aqui. E aí tem uma passagem no livro que ele coloca assim, né, que esse infarto para muitos seria, para muitos até uma segunda chance, mas para muitos outros seria assim, puxa, eu infartei. Muitas pessoas se agarrariam, puxa, mas será que eu tô pronto para abrir mão? Abrir mão de tanto status, abrir mão de tanto luxo, de tanto conforto, né, para me reconectar comigo e com o meu propósito? E aí ele coloca uma parte assim no livro que eu acho bem interessante, ó. Todos os eventos que acontecem na nossa vida têm um propósito e todos os reveses têm a sua lição. Eu percebi então que o fracasso, seja do tipo pessoal, profissional ou seja até mesmo espiritual, é essencial para a nossa expansão pessoal. Ele traz crescimento interior e inúmeras recompensas psíquicas. Então nunca se arrependa do seu passado. Em vez disso, acolha-o como mestre que ele é. Então ele mostra que aquele infarto fez ele tomar consciência do estilo de vida que ele estava vivendo. Então muitas vezes a gente passa por alguma dificuldade na vida pessoal, vem um rompimento, uma relação que termina, um emprego que a gente perde, alguma dificuldade financeira, uma doença. Então isso nos faz lembrar que às vezes esse revés, né, essa dificuldade, ela tá ali para nos ensinar algo, para nos fazer rever algo. E ele teve esse infarto que fez com que ele fizesse uma revisão, né, do seu movimento interno de para onde ele queria ir, né? E aí ele foi para a Índia e ele fez uma... E é gostoso ler o livro, porque até ele encontrar esse grupo que eram chamados os grandes sábios de Sivana, eles ficavam no alto do Himalaia bem escondidos, sabe? Ninguém sabia chegar até esses monges. E ele sai numa peregrinação com a tua mochila e ele vai se aventurando e até que ele encontra, né? E ele vai descrevendo que seria onde muitas pessoas já teriam desistido, ele continua percorrendo, né, no topo do Himalaia para encontrar esses monges. E quando ele chega lá, o único acordo que ele faz com o monge, que o monge pede para ele diz assim: eu vou te ensinar toda essa arte, toda essa mudança que existe, mas eu só te peço uma coisa, que você leve esse ensinamento para o mundo, principalmente para o Ocidente, porque as pessoas precisam conhecer essa verdade, né? E aí ele começa essa jornada. E é interessante porque o livro é escrito na visão, na percepção de um assistente dele. Então o assistente dele tá lá, né? Ele vê o infarto do Julian, o Julian some
depois do infarto, ninguém mais viu o Julian, viu o advogado, ele simplesmente foi embora. Então, esse assistente, que é o John, ficou assim, pô, o Julian nem se despediu de mim, não sei pra onde ele foi, havia rumores que ele tinha vendido tudo. E 3 anos depois, o Julian chega uma noite e vai até o escritório falar com o John. E o John conta, né, o assistente conta que ele não reconheceu o Julian, porque o Julian, antes do infarto, ele parecia ter 80 anos, a pele, a saúde, o estresse, ele estava muito melancólico, né, uma pessoa estressada, e ele chega 3 anos depois, parecendo que ele tinha 30 e poucos anos, né, e aí o autor vai descrevendo que ele chega jovem, com vitalidade, com a pele, e aí o assistente simplesmente não reconhece. Tamanha a transformação. E aí o livro vai nos mostrando que quando a gente transforma a nossa mente, a gente consegue transformar o nosso corpo. Né? Então essas mudanças, esses princípios, e o legal é que ele não vai trazer só teoria. Para cada princípio ele tem de 2 a 3 técnicas nos ensinando a vivenciar aquele princípio, né? E, inclusive tem uma pesquisa muito legal da Ellen Langer, tá? Que é uma das criadoras do conceito de mindfulness, que ela fez uma pesquisa mesmo, tá, gente? Isso aí tem artigos, pesquisas científicas bem legal, porque ela reuniu um grupo de senhores e senhoras com 79 anos, tá? Eles tinham 79 anos. Eles ficaram por 30 dias dentro de uma casa e nessa casa eles foram todos os hábitos, alimentação, música, vestimenta, como se eles tivessem 20 anos a menos. E eles fazem uma bateria de exames. Eles fazem exames físicos, mentais, então eles colocam eletros, eles fazem exames de vista, de audição, de tudo antes das pessoas entrarem. E fizeram também os exames 30 dias depois. E por esses 30 dias, dentro dessa casa, era tipo um BBB para os idosos, né? Mas eles trataram os idosos, os 79 anos, como se eles tivessem 59 anos. E, gente, os resultados, tinha um senhor que entrou, ele não tinha força nas pernas, não tinha força. Ele entrou numa cadeira de roda, sendo conduzido pela filha, tá? E aí, no final, no último dia, ele sai andando, porque ele trabalhou, esses 30 dias eles trabalharam a mente e eles trataram aquelas pessoas como se eles tivessem 20 anos a menos. E isso foi uma série de exames médicos mostrando o poder da nossa mente, simplesmente porque eles mudaram a alimentação, mudaram o hábito e começaram a acreditar que eles eram mais jovens do que biologicamente eles eram. Tá? Isso tem artigos científicos. E aí, o que aconteceu? Como essa pesquisa ficou tão famosa, eles fizeram um reality show. Tá, então eles pegaram mesmo essas pessoas e filmaram depois. Então eles fizeram um segundo movimento com convidados, tipo um BBB mesmo. Então é bem legal, porque a gente vê assim, você testemunha a mudança. E aí com esse livro, o que o autor vem nos mostrar é isso, que aquelas simples mudanças, esses 7 princípios que nós vamos aprender ao longo desses encontros, se a gente praticar, e aí o que ele coloca aqui no livro, tem uma parte que o assistente dele diz assim, ai, mas será que eu vou vivenciar isso, né, Julian? Não faz sentido, são coisas muito simples de mudar a mente, eu não acredito, né? E aí o Julian só diz pra ele assim, tudo bem você não acreditar, mas faça. Apenas faça. Se você fizer o exercício como eu vou te ensinar, se você aplicar a técnica, você simplesmente vai ver a mudança. Porque muitas vezes a gente é incrédulo, né? Será que vai funcionar? Talvez funcione para o outro, mas será que vai realmente mudar a minha vida? E aí o que eu digo, que ele disse para mim aqui nesse livro foi, faça. O que você tem a perder? A vida talvez já não esteja muito boa. Então por que não fazer? Por que não se permitir essa mudança de vivenciar as técnicas, tá? E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês uma parte bem legal do livro, pra vocês entenderem, né? Deixa eu achar aqui, ó. Aí ele coloca assim, eu achei essa passagem linda, vou ler pra vocês, né? O mundo, e isso inclui o meu mundo interior, é um lugar muito especial. Eu também passei a ver que o sucesso exterior não significa nada, a não ser que você também tenha êxito interior. E olha isso que sensacional, e há uma enorme diferença entre bem-estar e estar bem de vida. Muitas vezes a gente foca, né, só em estar bem de vida. Eu quero mais dinheiro, né, para ter uma casa melhor, para ter mais qualidade de vida, e eu entro nessa busca frenética de estar bem de vida. Ok? Mas eu tô vibrando também no bem-estar?
Enquanto eu estou cultivando a minha carreira, né? Enquanto eu estou buscando, estou batalhando, estou trabalhando, como é que tá as minhas emoções? Como é que tá o meu relacionamento, o meu casamento? Como é que estão os meus filhos nesse processo? Como é que está a minha família, a minha saúde? Porque a gente não pode, o preço não pode ser eu esquecer de tudo para eu estar bem de vida. E é o que ele vai nos mostrando, né? E aí olha que legal que ele coloca, né? Que se você não tem esse equilíbrio todo, né? Então olha o que ele coloca. Você aprende que autocontrole e cuidado constante com a mente, com o corpo e com a alma são essenciais para que uma pessoa encontre o seu mais elevado, o seu eu mais elevado e tenha uma vida dos sonhos. E aí olha as perguntas. Como você pode cuidar dos outros se não consegue cuidar nem de si? Como você pode fazer o bem se nem mesmo se sente bem? Como você pode amar o outro de verdade se você não consegue amar a si mesmo? Então ele resgata isso, que antes de eu fazer o bem, de eu ser altruísta, de eu contribuir, de eu servir para minha família, eu preciso estar bem, né? E aí quais são os princípios então, tá, gente? E aí ele dá um tapinha na cara do assistente dele, né? Quando o assistente começa a dizer que não acredita, que questiona tudo isso. E aí ele coloca assim, John, a tua xícara está muito cheia. Talvez a tua xícara esteja muito cheia. E aí, será que cabe mais alguma coisa? Às vezes a gente precisa desapegar, esvaziar esta xícara. Segunda, eu dei um treinamento sobre prosperidade, né? E uma coisa que eu falei muito para eles é qual é o tamanho do teu recipiente? Qual é o tamanho da tua xícara? Porque se na tua xícara só cabe ali 50 ml, é só 50 ml que a gente vai conseguir colocar. Se eu colocar qualquer informação a mais, vai transbordar. Então, muitas vezes eu preciso desapegar de velhos padrões, de velhos pensamentos para entrar, para permitir que o nosso recipiente, a gente consiga preencher esse recipiente com coisas mais leves, mais saudáveis. E o mais legal, a gente pode aumentar o nosso recipiente. Quando a gente se permite essa expansão de consciência, a leitura, cursos, terapia, essas próprias conversas que a gente tem, a gente está aumentando o nosso recipiente. E aí no nosso recipiente começa a caber e a gente consegue receber mais e mais coisas maravilhosas. Então, ao longo desses 8 encontros que nós vamos ter, eu convido vocês, e eu sei que vocês que estão aqui comigo, né, seguindo desde o desafio de 28 dias de gratidão, já estão abertos, né, para esse movimento de desapegar e de se abrir para o novo, né? Então, quais são os princípios que a gente vai trabalhar aqui, tá? Ele traz, e aí é bem legal, como é que vocês estão aí? Porque eu quero ler, tá? Ele conta uma pequena metáfora, ele conta uma história de um jardim, e em cima dessa história, ele escolhe 7 elementos, tá? 7 metáforas, e em cima dessas 7 metáforas, ele traz os princípios. E por que ele usa? Porque é uma história simples, mas é uma história que a gente memoriza. Então é uma história que a gente consegue gravar bem os princípios, sabe? Estar presente, porque às vezes a gente vai aprendendo tanta coisa e a gente vai esquecendo. Então por meio dessa história, que é muito simples, a gente consegue gravar os elementos. Então prestem atenção, eu vou ler na íntegra, né? Eu não vou contar a história para eu não modificar nenhuma palavra, porque cada palavra que ele escolhe nessa história é essencial para a gente entender os princípios de mudança. Então prestem muita atenção. Se você quiser fechar os olhos, visualizar a história, né? É bem curtinha aqui, mas se conectar mesmo, visualizar a cena, para você estar nesse lugar e sentir os princípios que nós vamos aprender aí nos nossos encontros. Então ele coloca assim: você está sentado no meio de um magnífico e exuberante jardim verde, todo coberto pelas flores mais espetaculares que você já viu. O ambiente é absolutamente tranquilo e silencioso. Saboreie as delícias sensuais desse jardim e sinta-se como se tivesse todo o tempo do mundo para desfrutar esse oásis natural. E ao olhar à sua volta, você percebe que no centro desse jardim mágico há um farol vermelho muito alto, com 6 andares. Mas de repente,
o silêncio do jardim é perturbado por um grande rangido alto, quando uma porta do farol se abre. E de lá do farol sai tropeçando, todo desengonçado, um lutador de sumô japonês, com quase 3 metros de altura, 400 quilos, e usando apenas uma tira comprida cor-de-rosa que cobre suas partes íntimas. O lutador estava quase nu. E conforme esse lutador de sumô começa a se mover ao redor do jardim, ele encontra um reluzente cronômetro dourado, que havia sido deixado lá há anos. Mas então ele escorrega nesse cronômetro e cai, provocando um baque ensurdecedor. O lutador de sumô então fica inconsciente e permanece deitado, silencioso e imóvel. Quando se pensa que ele tinha dado seu último suspiro, o lutador desperta, talvez estimulado pela fragrância de algumas rosas amarelas frescas que florescem perto dali. Reanimado, o lutador levanta-se imediatamente e olha intuitivamente à sua esquerda. Ele se surpreende com o que vê. Através dos arbustos, bem à beira do jardim, ele observa uma longa trilha sinuosa, coberta por milhões de reluzentes diamantes. E algo parece instruir o lutador a seguir a trilha. E ele assim o faz. Essa trilha o leva pela estrada da alegria permanente e do êxtase eterno. E aí ele encerra a história, né? O Julian conta que quando ele ouviu a história, imagina, ele tá lá no Himalaia, esperando uma história incrível, né? Ele tá esperando dos monges algo transformador e de repente ele ouve uma história de um jardim, né, que tem um farol muito alto, de repente sai um lutador de sumô, todo desengonçado, praticamente nu, usando apenas uma faixa cor-de-rosa. Esse lutador tropeça, encontra um cronômetro, né? Depois ele desperta e encontra uma estrada de diamantes. E ele conta que quando ele ouviu essa história, ele falou assim, caramba, eu esperava mais, porque é uma história muito simples. E aí o monge responde para ele que essa história, ela é muito fácil de memorizar e muito rica em princípios. E aí, como é que ele vai fazendo a analogia? Até marquei aqui com clips para ficar bem fácil para mostrar para vocês. O jardim, ele faz a associação, que vai ser o nosso primeiro encontro de sexta-feira. Ele faz o jardim como se fosse a nossa mente. E aí ele coloca assim, olha que passagem mais linda. O jardim simboliza a nossa mente. Se você cuidar da sua mente, nutrindo, cultivando como um jardim fértil e exuberante, ele florescerá muito além de suas expectativas. Mas se você permitir que as ervas daninhas tomem conta do seu jardim, a paz de espírito duradoura e profunda vão escapar de você. E muitas vezes a gente vai colocando muito lixo no nosso jardim, na nossa mente. E nesse primeiro princípio, né, então ele vai nos ajudar a dominar a nossa mente, a cultivar a nossa mente. E aí nós vamos aprender na sexta-feira 3 técnicas, tá? O coração da rosa, o pensamento em oposição e o segredo do lago. São 3 técnicas para a gente conseguir ter mais controle, mais gestão da nossa mente, que ele traz na simbologia do jardim, onde todos nós estamos vivendo, né? Porque a nossa mente, ela cria o nosso mundo. A gente já aprendeu isso aqui em outras lives, em outro bate-papo nosso. E aí nós vamos pro farol. Lembra que no jardim ele encontra um grande farol? E ele coloca o farol como o nosso propósito de vida. E esse propósito de vida não necessariamente é só profissional, mas é o norte, porque quando eu olho para um farol, ele me direciona para onde eu estou indo. O que eu quero da minha vida? Quais são os meus propósitos? E aí ele vai nos ensinando algumas técnicas para acender, reacender o nosso propósito interior, né? Para ativar a nossa força, né? Ele chama de fogo interior, ativar o nosso fogo interior, porque como eu falo sempre aqui para vocês, nós estamos aí na sociedade zumbi, muita gente está tão morto-vivo, tão adormecido que a gente parou de sonhar, né? Ontem mesmo, no treinamento, eu fiquei muito surpresa com a fala da moça, né? Era o primeiro dia dela na empresa e aí a gente conversando sobre sonhos, ela falou, qual é meu sonho? Ela falou, meu sonho hoje é ter um emprego, pagar as contas e continuar sobrevivendo. Aí eu falei, onde que isso é sonho?
sonho? Tipo, a gente falando de sonho, mas é uma pessoa que passou por tantas dores, ela vinha de um processo de separação muito grande, passou por um câncer, engordou muito, mas muito mesmo, assim, ela foi para quase 180 quilos. Uma pessoa que já chegou assim, Karina, será que minha bunda cabe na cadeira? Foi a primeira pergunta que ela me fez na hora que ela chegou no treinamento, sabe? E aí, a hora que a gente falou de sonho, uma pessoa que mostrou assim, o que é meu sonho? É pagar a conta, ter um emprego e continuar viva. Então, dentro do farol, a gente vai trabalhar esse olhar do nosso despertar, do que está adormecido dentro de nós, o que nos move, tá? E aí ele também vai ensinar 2 técnicas. A técnica do poder da introspecção e o método de 5 etapas para a gente alcançar um objetivo, tá? Depois, aqui ó, gente, a turminha chegando. Dá oi, Lucas. Oi! Lucas é meu primo, tá aqui, a gente tá na casa dele. Meu filho tá aqui também, quer dar um oi? A galerinha chegou aqui da praia, mas só dando continuidade, a tia já termina, tá bom? E aí, o que ele vai nos contando? A gente vai pro quê? Pro lutador de sumô. O que o lutador de sumô, ele vem nos ensinar? A liderança pessoal. Tá? Ele vem nos mostrar alguns princípios para a gente conseguir, e ele vai nos trazer, a gente vai aprender sobre a filosofia Kaizen, tá? Que é uma filosofia japonesa. Então ele vai explorar com a gente e vai ensinar mais 5 técnicas, tá? 2 técnicas nessa daqui. Uma técnica é composta por 10 rituais, tá? 10 rituais bem legais para a gente ter uma vida mais feliz. E ao mesmo tempo, ele vai ensinar uma coisa, uma técnica para a gente fazer as coisas que a gente mais teme. Então, o que eu gosto muito desse livro é que ele traz a teoria, mas cada um dos princípios traz uma técnica, 1, 2, 3, né? Cada capítulo tem a sua quantidade. Então, nesse terceiro princípio, a gente vai passar ali. Então, jardim, a gente passou pelo princípio da nossa mente, né? Quando a gente vem para o farol, a gente vai conectar o nosso propósito. Depois a gente vem para o lutador de sumô para trabalhar a nossa liderança pessoal, né? A nossa metodologia de autodomínio. E depois a gente vai, que eu achei bem interessante, para faixa. Lembra lá que o lutador de sumô estava apenas usando uma faixa cor-de-rosa tampando as suas partes íntimas? Essa faixa ele traz na simbologia de ser a disciplina. E aí ele vai fazer uma viagem com a gente e vai trazer 2 técnicas bem legais para a gente cultivar a disciplina. Porque sem disciplina, que é a constância, é o hábito, a gente não alcança nenhum objetivo. Então, como vencer tudo isso e alcançar a disciplina? Então, esse é o nosso 4º princípio. Então, são 2 técnicas que nós vamos aprender. Depois, nós vamos para o cronômetro. Lembra lá que quando o lutador de sumô cai, ele encontra um cronômetro? Qual é a simbologia do cronômetro? Nosso tempo. Como é que a gente utiliza o nosso tempo? Como é que você gerencia as suas prioridades? E ele faz uma viagem bem legal, né? Mostrando a preciosidade do tempo, o quanto a vida é finita. Então ele vai fazendo uma viagem com a gente. Como é que tá a nossa vida, né? Quanto tempo a gente ainda tem de vida? Essa consciência a gente não tem, né? Simplesmente a vida uma hora chega ao fim para todo mundo. E aí, como é que a gente faz? E aí ele vai trabalhar mais 3 técnicas, 3 ferramentas bem legais para a gente conscientizar e gerenciar melhor o nosso tempo. Esse foi, então, o 4º princípio. Aí nós vamos para o 5º princípio, né? Esse foi o 5º princípio. Ele vai para o próximo, que é o altruísmo. Tá? Que são as flores. Lembra o que desperta o lutador de sumô quando ele estava quase no fim da vida? O que o acordou? A fragrância das plantas. E esse cheiro das plantas ele vai trazer para o altruísmo. Então ele traz uma conexão que tá, primeiro movimento, qual foi o primeiro princípio? A importância da nossa mente. Então ele resgata a nossa importância, né? Ele se conecta com a nossa mente, mas lá na frente ele traz também a importância do servir ao próximo. E aí ele vai ensinar 3 técnicas também, tá? 3 ferramentas para a gente desenvolver em nós o altruísmo e esse cuidado para além de nós. E aí ele finaliza com o último propósito, acho que eu contei os propósitos errados aqui, mas ele finaliza com o último propósito, que é aquela estrada. Lembra aquela estrada sinuosa, né? Lembra aquela estrada sinuosa cheia de diamantes? É o nosso caminhar.
Então é o último caminho quando ele vai nos mostrando assim, se eu pratiquei os 6 princípios até agora, eu consigo colher o 7º princípio, que é esse fluir da vida, né? Então vamos recapitular aqui. O primeiro princípio é o jardim, que é a questão da gente trabalhar a nossa mente, sexta-feira agora. Depois nós vamos para o segundo princípio, que é o farol, compreender e descobrir, se reconectar com o nosso propósito de vida. E propósito aqui não necessariamente só profissional, tá? É o propósito de viver mesmo. O que me conecta com a minha missão de vida? Depois a gente vai para o terceiro princípio, que é o lutador de sumô, para trabalhar a liderança pessoal e a filosofia Kaizen. Depois a gente vai para o quarto princípio, que é a faixa cor-de-rosa, que é a disciplina, né? Então a gente vai entender ali a importância e ferramentas para aumentar a nossa disciplina, diminuir a sabotagem, né? Conseguir se manter no caminho. Depois a gente vai para o cronômetro, para aprender a cuidar, né, que é o quinto princípio, aprender a cuidar do nosso tempo. Depois nós vamos para o sexto, que são as fragrâncias das flores, né, e a gente vai trabalhar o altruísmo, servir. E o 7º princípio, que é essa estrada sinuosa, que é a caminhada após o nosso despertar, né? Então hoje aqui tá um pouquinho tumultuado, né? A gente tá com a casa cheia, mas amanhã eu vou testar alguns lugares aqui de internet que a gente fica um pouquinho mais tranquilo, porque na sexta-feira hoje a minha ideia era apresentar o livro, apresentar esses princípios, mas na sexta-feira a gente vai começar a falar então do capítulo da mente. Então a gente vai aprender 3 ferramentas bem legais para aprender a controlar. Lembra lá quando a gente estava fazendo o desafio da gratidão, né? Que algumas pessoas perguntavam assim, Karina, mas como é que eu faço? Às vezes eu tô tão animada, às vezes eu agradeço, mas parece que tem algo dentro de mim que eu não consigo controlar, que eu não consigo gerenciar, que eu me saboto, eu acabo procrastinando, eu acabo não fazendo. Nesse primeiro capítulo a gente vai entender 3 ferramentas, 3 técnicas para a gente gerenciar melhor as nossas emoções, cultivar melhor a nossa mente, cultivar esse jardim, com o que a gente está plantando. E é bem rico mesmo, gente. É um capítulo que tem acho que quase 40 páginas só desse primeiro capítulo, para a gente trabalhar esse despertar. Então vai ser na sexta-feira esse primeiro movimento, tá? E aí a gente vai estudando o nosso livro. Então, por hoje era isso. Eu agradeço aí a presença de todos vocês, né? Agora, gente, eu vou aproveitar tomar um café da manhã delicioso, curtir a piscina. A gente tá cheio de crianças aqui, né? Os parentes, aproveitar, pisar no mar, né? Renovar as nossas energias. E sexta-feira vou estar aqui com vocês num cantinho, vou arrumar um cantinho especial aqui pra gente, mas para conversarmos e aprendermos, né? E como o livro traz desde o começo. Apenas venha disposto a colocar as práticas, a praticar as ferramentas. Vocês vão ver que são simples. A primeira ferramenta que a gente vai aprender semana que vem, na sexta-feira, o Coração da Rosa, é uma ferramenta muito simples, mas de uma sensibilidade muito bonita. Então, o que eu digo para vocês? Venham apenas aprender a ferramenta, se abrir, sabe? Aumentar o nosso recipiente. Permita colocar ali um pouquinho mais desse conteúdo na mente, na alma, para que a gente possa ir transformando a nossa vida aqui, ó, um pouquinho de cada dia. Então, muito obrigada, Marina, Magá, Solange. Eu vou aproveitar para ver, sabe, gente, eu sou tão branquela que eu vou ver se o sol daqui me ajuda um pouquinho a voltar com pelo menos um pouquinho de cor, né? Ficar um pouquinho mais marrom bombom aqui, porque a brancura aqui não ajuda muito. Mas eu agradeço o carinho, a presença de vocês. E sexta-feira estamos aqui juntos para aprender aí 3 ferramentas bem legais para gerenciar melhor a nossa mente. Então, ó, um abençoado dia para todos vocês e até sexta-feira. Falou. Obrigada, viu, gente, pela presença. Olha aqui. Ok. Olha aqui.